Olá, eu me chamo Alan Casal Santos e sou aluno do Instituto Federal Goiano de Palmeirim. Irei falar sobre a função quadrada de conteúdo que caiu no módulo 10 da disciplina de matemática do professor João Paulo. Irei explicar tudo o que foi pedido sobre a função f de x igual a 3x² mais 4x menos 2. Primeiro, explicar por que se trata de uma função quadrática. Primeiramente, irei falar que também a função quadrática pode ser chamada por função do segundo grau e também, mais dificilmente, por equação do segundo grau. E a gente tem que a nossa expressão seja essa aqui: ax² mais bx mais c. E depois a gente tem que analisar os nossos coeficientes, ver se temos o coeficiente a, b e c, que sejam números reais. Lembrando que às vezes não pode aparecer, aí é um coeficiente, aí é uma função quadrática incompleta. E pode acontecer em outras situações, mas não é nesse caso. E a gente tem que o coeficiente a seja diferente de zero e que o nosso maior expoente da variável x seja 2. E na nossa equação, na nossa função, a gente tem os coeficientes a, que é 3, b, que é mais 4, c, que é menos 2, e são reais. O nosso coeficiente a é 3, então já é diferente de zero. E a nosso maior expoente da nossa variável x é 2. Então, preencheu todos os nossos requisitos. Então, ela é uma função quadrática. Letra B. Essa função ela tem a concavidade voltada para baixo ou para cima. Primeiro, para saber se a concavidade voltar para baixo ou para cima, nós temos que analisar o valor do nosso coeficiente a. Se o valor do nosso coeficiente a for maior do que o zero, a gente vai ter a concavidade voltada para cima, igual nesse exemplo aqui. E a concavidade a gente vai analisar por essas partezinhas aqui, ó, por essas linhas, sim. Já se o a ele for menor do que zero, a gente vai ter a concavidade voltada para baixo, igual esse exemplo aqui. Na nossa função, a gente tem que o coeficiente a é 3, e 3 é maior do que zero. E quando o valor do coeficiente a é maior do que zero, a nossa concavidade voltada para cima. Então, na nossa função, a nossa concavidade ela vai estar voltada para cima. Quais os pontos que essa função intercepta o eixo das abscissas? Em outras palavras, quais as raízes dessa função? Para determinarmos as raízes, para a gente achar as raízes de uma função, a gente tem que utilizar a fórmula de Bhaskara para descobrir. E primeiro, como que a gente começa? Primeiro a gente vai descobrir o valor de delta, que tem como fórmula b² menos 4 vezes a vezes c. E aí a gente vai analisar a nossa função aqui e vai substituir as letras pelo valor do coeficiente. Por exemplo, b, o nosso coeficiente b nessa função é 4. Então a gente vai trocar o b pelo 4, o a por 3 e o c por menos 2. E depois nós vamos resolver. 4 elevado ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes menos 2, mais 24. 16 mais 24, 40. Descobrimos aqui o valor de delta. Depois a gente vai fazer a parte onde a gente vai descobrir as nossas raízes. E tem a formulazinha aqui, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. A gente vai fazer o mesmo método, vai substituir, vai ficar menos 4 mais ou menos raiz de 40, 2 vezes 3. Aqui vai ficar menos 4, mais ou menos... E aqui, por que vai ficar 4 vezes, raiz de 4 vezes 10? Pelo fato que não existe raiz exata de 40. Então, a gente vai ter que fatorar e a gente vai ter que fazer vários processos para a gente chegar aonde nós queremos. E depois desse raiz de 4 vezes 10, está no denominador o número 6, que é o estado de 2 vezes 3. Depois, menos 4, mais ou menos. Aí, o que a gente fez? Outra parte da fatoração é separar esses dois, colocando cada uma em uma função. Então, fica raiz de 4 vezes raiz de 10 sobre 6. Mas 4 tem uma raiz exata. A raiz quadrada de 4 é 2.
Então, nós colocamos o 2 aqui. O 10, como não tem uma raiz exata, a gente mantém. Depois, vamos tirar a primeira raiz, achar a x primeira linha. Vai ficar menos 4 mais 2, raiz de 10 sobre 6. A gente pode simplificar. Como que a gente simplifica? Dividindo por 2, que é a maneira mais fácil aqui para nós. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Mais 2 dividido por 2 fica mais 1. A gente só deixa o sinal, 1 não precisa aparecer. Raiz de 10. E no denominador nós temos 6 dividido por 2, 3. Então aqui nós já achamos a primeira raiz. Na segunda a gente vai fazer o mesmo processo. A única diferença é que na primeira linha, x primeira linha, a gente tinha um sinal de mais. Agora nós temos um sinal de menos. Vamos repetir o mesmo processo, simplificar por 2. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Deixa o sinal de menos. Mantém raiz de 10. 6 dividido por 2, 3. Então, a gente descobriu a raiz. E aí, a gente tem que a primeira raiz é menos 2 mais raiz de 10 sobre 3. E a segunda raiz, menos 2 menos raiz de 10 sobre 3. Esse aqui que eu coloquei é um exemplo se a gente fosse construir um gráfico. Onde que essa nossa primeira raiz seria o termo x, o eixo x, e o zero o eixo y. E a mesma coisa nesse aqui. Agora, letra D. Qual ponto que essa função intercepta o eixo y? A gente tem duas maneiras para descobrir. Uma que a gente faz a conta e outra que é só por meio da observação. E eu vou mostrar duas. Mas primeiro a conta. A conta é muito fácil. Só a gente substituir o valor da variável x por zero. Simples. Por exemplo, aqui é 3x ao quadrado. Vai ficar 3 vezes 0 elevado ao quadrado. Mais 4 vezes 0, que a gente tinha um x aqui, substituiu por 0, menos 2. 0 elevado ao quadrado, 0. 0 vezes 3, 0. 4 vezes 0, 0. E aqui, menos 2 traz para cá, desce. 0 mais 0, 0. 0 menos 2, menos 2. Então, a gente achou que o nosso valor do eixo y é menos 2. Aqui, caso uma condição de gráfico, o 0 é o valor do eixo de x e menos 2 do eixo de y. Mas tem uma outra maneira que ela é muito simples. O nosso valor do eixo y é o valor de c. Simples. O valor de c aqui na nossa função é menos 2. Então, esse é o valor do nosso eixo simples, caso não queira fazer a conta ou prefere fazer por observação. Simples. Agora vamos para a letra E. Faça o estudo do sinal dessa função. Primeira coisa que a gente tem que fazer para o estudo é achar o valor de delta. Mas como a gente já fez isso na letra C, aqui a gente sabe que o valor de delta é 40. Então, voltando aqui, quando o valor de delta ele é maior do que zero, a gente vai ter duas raízes que vão ser reais e distintas. Então, temos duas raízes. Nosso coeficiente A é maior do que zero. Então, aqui a gente vai ter que nossa concavidade é para cima. Então, nós já temos a concavidade aqui para cima. E como temos duas raízes distintas, vamos colocar cada uma aqui. Primeiro, colocamos o valor menor, a menor de todas, que é menos 2 menos raiz de 10 sobre 3, que é o menor valor entre as duas. E do outro lado aqui, menos 2 mais raiz de 10 sobre 3. E aí o que acontece? Antes desse ponto aqui, dessa nossa raiz, e depois do ponto dessa nossa raiz aqui, a gente vai ter o sinal positivo. E no meio entre elas, o sinal negativo. E aí, quando que vai se anular? Vai se anular quando x for igual a raiz menos 2 menos raiz de 10 sobre 3, ou quando x for igual a menos 2 mais raiz de 10 sobre 3. Quando ela vai se positivar? Quando x for menor que menos 2 menos raiz de 10 sobre 3, ou quando o x for maior que menos 2
mais raiz de 10 sobre 3. E quando ela vai ficar negativa, que é o caso? Simples. Quando o menos 2 menos raiz de 10 sobre 3 for menor que x, e o x for menor que menos 2 mais raiz de 10 sobre 3. Agora vamos para a última. Calcule as coordenadas do vértice dessa função. Ela apresenta ponto de máximo ou ponto de mínimo. De igual a qual, explique como chegou esse estado. Para a gente achar os vértices, a gente tem que usar as formulazinhas que nos dão. Primeiro, a menos b sobre 2 vezes a e menos delta sobre 4 vezes a. Para achar primeiro o vértice de x, a gente vai usar isso aqui, menos b sobre 2 vezes a. A gente vai substituir as letras pelos valores que a gente já tinha achado anteriormente. B era 4, então vai ficar menos 4. E A era 3. E aí a gente vai fazer 2 vezes 3, 6. Aqui a gente tem essa fração, a gente pode simplificar dividindo por 2. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. E 6 dividido por 2 é 3. Então, achamos o vértice de x. Agora, para achar o vértice de y, aqui nós temos essa fórmula aqui, menos delta sobre 4 vezes a. Delta a gente tinha visto que era 40 aqui, então menos 40. O a de novo é 3, que a gente já tinha visto anteriormente, 4 vezes 3, 12. Aqui a gente pode simplificar também, só que dessa vez dividindo por 4. Menos 40 dividido por 4, menos 10. 2 dividido por 4, 3. Então, achamos o vértice de y. E aqui a gente temos os dois vértices, menos 2 sobre 3 e menos 10 sobre 3. Achamos os vértices. E aqui, como a gente descobriu o ponto mínimo e ponto máximo, a gente de novo vai, assim como a gente olhava para o valor do nosso coeficiente A, para saber se a concavidade era para cima ou para baixo, a gente também vai olhar o valor do coeficiente A para saber se temos ponto mínimo ou ponto máximo. Quando o A é maior do que zero, a gente vai ter ponto mínimo. E quando o A for menor do que zero, teremos ponto máximo. Como a gente tem que o nosso coeficiente da nossa função é 3 e 3 maior que zero, então nosso A é maior que zero desta forma. E quando A é maior que zero, a gente tem ponto mínimo. E aqui foram as fontes que eu usei para fazer as contas, para fazer os resultados, para me basear e também algumas partes da resposta escrita. Então é isso. Muito obrigado.